Novo Horizontino 1-0 para cima do Corinthians e com isso o Novo Horizontino é finalista do Campeonato Paulista. Um jogo muito tenso, muito pegado e com gol já no momento final da partida, o Novo Horizontino eliminou o Corinthians. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 10h36 da manhã desse domingo e eu trago um vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destaca ainda que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa classificação do Novo Horizontino. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund. Com essa vitória o Bayern praticamente se tornou campeão do campeonato alemão com 10 rodadas de antecedência. Um jogaço, fica essa outra sugestão. Sobre esse jogo daqui, Novo Horizontino e Corinthians, vale destacar já o formato do Campeonato Paulista. Eu torço pro Grêmio, né? E o formato do Gauchão já foi interessante, já foi muito melhor do que os anos anteriores. Essas mudanças de calendário para os estaduais foram muito boas, por sinal, trouxe mais emoção. Só que o formato do Paulista é realmente incrível. Nessa fase inicial você acabou tendo mais jogos, mas chegando nesses mata-matas, tudo em jogo único e os times com melhor campanha jogando em casa, você consegue dar o merecimento pela campanha que o time fez e consegue trazer muita emoção ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Novo Horizontino fez uma campanha incrível na fase inicial, e está fazendo até agora, e tinha sido a melhor campanha, terminou em primeiro. E é por isso que jogou as quartas em casa, é por isso que jogou essa semifinal em casa, e é por isso que vai jogar a final em casa também. Então, você traz esse merecimento para o time que fez a melhor campanha, e mesmo assim você consegue trazer a emoção de um jogo único. Então, por exemplo, o Corinthians não tinha feito uma fase inicial tão boa. Teve que pegar a Portuguesa no Canindé e agora teve que pegar o Novo Horizontino fora de casa. E eu vou ser sincero, pelo formato do jogo, pela forma como o jogo se desenhou, eu achava que ia ser o mesmo roteiro do jogo contra a Portuguesa, onde o Corinthians joga mal, a Portuguesa tinha sido melhor o jogo inteiro, e o Corinthians achou um gol no final e venceu nos pênaltis. E nesse jogo daqui, o Corinthians, da mesma forma, jogou mal, estava perdendo por 1-0, estava com uma carinha de que ia encontrar o gol no final e levar para os pênaltis. A diferença é, a Portuguesa jogou até melhor que o Novo Horizontino, cara. Só que defensivamente o Novo Horizontino foi mais seguro. Não conseguiu dar tantas oportunidades para o Corinthians. Então acabou não tomando esse golzinho de empate e saiu com a classificação, né? Mas ofensivamente a Portuguesa produziu muito mais do que o próprio Novo Horizontino, né? Só que futebol não é só ataque. Uma defesa boa ganha jogos e é isso que aconteceu dentro do jogo. Porque, por exemplo, o Novo Horizontino teve um chute a gol a partida inteira. E foi justamente o gol do Mike. Enfim, que daqui a pouco eu vou comentar como foi. Um primeiro tempo muito pegado, com poucas oportunidades. O Novo Horizontino até teve um escape ou outro, mas não transformou de fato em chances perigosas. E o Corinthians também, um escapezinho ou outro que também não transformou em chances perigosas. Vai para o segundo tempo, o Corinthians até consegue produzir um pouquinho mais ofensivamente, mas nada demais. E aí o Novo Horizontino chegando já no momento tenso, mais da metade do segundo tempo da partida, e o Robson, excelente jogador, excelente atacante por sinal, aquele mesmo ex-Curitiba, ex-Fortaleza, tá aí nesse time do Novo Horizontino, fez e faz um campeonato paulista incrível, o Robson. Ele que é um atacante que nesse time do Novo Horizontino joga mais centralizado, só que ele pode jogar pelas pontas também, já fez essa função em determinados momentos. Então é um cara versátil nesse quesito. E aí ele cai pela ponta direita, consegue um cruzamento perfeito e o Mike, lateral esquerdo, infiltra, pisa na área e empurra pro gol, para ali o Novo Horizontino fazer o gol da vitória. Vale destacar, eu torço pro Grêmio. O Mike é do Grêmio, o Mike tá emprestado pro Novo Horizontino. E com a camisa do Grêmio o Mike não conseguiu ir bem, até porque ele é um jogador ok. O Mike não é um gênio tecnicamente, o Mike defende ok, o Mike ataca ok. É um jogador mediano. E com a camisa do Grêmio não conseguiu ter grande destaque e de fato não vai ter porque o Marlon tá jogando uma barbaridade e o Caio Paulista tem um início até que interessante com a camisa do Grêmio sendo um reserva bom também. O Mike no Grêmio no máximo seria um reserva ok. E no Novo Horizontino ele consegue ser uma peça importante. Por sinal, todo lateral esquerdo que sai do Grêmio dá certo, né, cara? O Reinaldo saiu do Grêmio, o que joga no Mirassol é uma barbaridade. O Mike saiu do Grêmio, talvez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. Pelo menos pelo que tá jogando, não é exagero dizer isso, né? Enfim.
E ali o Mike faz o gol. O Corinthians chegou a ter uma chance nos acréscimos com o Dieguinho, que na hora que eu vi o Dieguinho recebendo a bola, eles conseguiram ter espaço para finalização. Aí eu falei, é o Vitinho 2.0. O Vitinho salvou contra a Portuguesa e o Dieguinho vai salvar contra o Novo Horizontino. Mas não, o Jordi defende, a bola até ia para fora e ele, o Jordi, goleiro ex-Vasco, consegue fazer a defesa e o Corinthians não empata o jogo. Com isso, o Novo Horizontino vence por 1-0 e é finalista do Campeonato Paulista. Vale destacar as movimentações que o Corinthians está fazendo, cara. O André, que fez um jogo fenomenal por sinal, fez belas jogadas, exigiu defesas do Jordi. O André, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, inclusive. Tá sendo vendido pro Milan, aparentemente 17 milhões de euros. E aí existe duas perspectivas. A primeira, vai ser um desfalque grande, porque ele vem cada vez mais melhorando e jogando melhor nesse meio de campo do Corinthians. Então seria um desfalque muito grande. E a outra, 17 milhões de euros para um time todo endividado como é o Corinthians, você não pode recusar. Não pode recusar. Então é meio que uma situação que você tem que pesar a decisão, cara. Eu sei que o desempenho do André é importante, mas ainda assim é um jogador jovem. Daqui a pouco ele pode entrar em fase de oscilação, diminuir o nível dele e nunca mais você conseguir vender próximo do que você vai vender agora se vender por esse valor. Então assim, eu acho que o Corinthians tem que vender. A decisão correta é vender. Para um time que está endividado, chegou uma proposta boa, você não pode recusar. Então, 17 milhões de euros para um cara que ainda é muito jovem, ainda está construindo o futebol dele, está começando a ter espaço no Corinthians agora, eu acho que o Corinthians de fato tem que vender. Isso daqui dá o quê? 17 milhões de euros? Pô, dá próximo de 100 milhões de reais, cara. Você não pode recusar isso pelo André. Eu sei que ele é bom jogador, que nem eu falei, pra mim foi o melhor jogador do Corinthians dentro do jogo. E ele joga muita bola. Só que por este valor, você não pode recusar. E o Lingard, que estava aparentemente fechando com o Remo, o Corinthians deve ter visto as notícias e falou, não é possível. O jogador, com a rodagem que tem, já jogou no Manchester United, Premier League, seleção inglesa, eu não vou perder pro Remo. E aí o Corinthians aparentemente tá encaminhado com o Lingard. Acabou de trazer o Labiat, que eu já trouxe a análise sobre essa contratação. E o Lingard é mais um meio campista, né? Assim como o Labiat. Não sei se o Corinthians está preparando uma venda do Rodrigo Garro, mas é meio estranho, porque já trouxe um meio campista como é o Labiat, na teoria, para ser reserva do Garro. E agora está trazendo o Lingard, que é outro cara que chegaria para brigar por posição no meio de campo, né? Enfim, não sei se está preparando uma possível saída do Garro, ou já pensando em substituir o André, ou daqui a pouco uma possível venda do Breno Bidon também. Enfim, o fato é, o Lingard é um baita jogador. Seria um baita reforço para o Corinthians. Ele já deve vir de o quê? Uns 5, 6 anos que ele não joga nada. Mas ele é bom jogador, né? Ele tem qualidade. Pode agregar bastante nesse time do Corinthians. Enfim, no final das contas, o Campeonato Paulista acabou para o Corinthians. Não foi bem contra a Portuguesa, mas de forma heróica encontra o gol de empate e passa nos pênaltis. Não foi bem contra o Novo Horizontino, mas mesmo assim, com bola rolando, jogou até melhor do que o Novo Horizontino. Só que o Novo Horizontino foi eficiente lá na frente, na chance que teve, fez o gol e defensivamente foi muito bem. E um Novo Horizontino que vem batendo na trave há umas 3 temporadas já, toda hora chega na última rodada, na penúltima rodada, com chance de acesso para a Série A e fica no quase, e agora é premiado com o título paulista. Título paulista não, será que eu já estou prevendo o futuro? Mas finalista do Campeonato Paulista. Eu tô torcendo pro Novo Horizontino, independente se o adversário for o Palmeiras ou o São Paulo. Minha torcida é pro Novo Horizontino. Enfim, e jogando em casa ainda, vai ser uma festa absurda e esse é um dos maiores momentos da história do Novo Horizontino, se não o maior. De fato, é um time que está sendo premiado pelo bom trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Espero que ganhe o Campeonato Paulista e espero que de fato suba para a Série A. E o Campeonato os times paulistas cada vez mais fortes, né? Porque o Mirassol já virou um time forte da Série A. O Novo Horizontino, aqui tudo indica, vai de novo brigar por acesso para a Série A e ganhando o Campeonato Paulista, ganharia ainda mais confiança para de fato conseguir efetivar um acesso. Então, é um Novo Horizontino com perspectivas de muita evolução. Times paulistas como era a Ponte Preta, como era o Guarani, a Portuguesa, que sempre estavam ali em Série B, Série A, estão perdendo espaço. E aí o Mirassol chegou, o Novo Horizontino está chegando. Equipes que não se falavam tanto, mas que com um trabalho bem feito, estão cada vez mais melhorando o seu nível. E com isso, o Novo Horizontino elimina o Corinthians e é finalista do Campeonato Paulista. Vale destacar, o nível do Paulista é tão alto que o Mirassol
tendo esse time que vive o seu melhor momento da história, não foi nem pro mata-mata, né? Não pegou nem as 8 primeiras colocações. Enfim, é um campeonato paulista muito forte, disparado, o melhor campeonato estadual do Brasil. E o Novo Horizontino é finalista deste campeonato. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!